Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está assistindo ao vivo, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, Mentoria em Desenvolvimento Pessoal Quântico. Propósito de vida. Propósito de vida. Ou barra missão de vida. Tem pessoas que diferenciam, tá? Propósito de vida de missão de vida. Mas vamos falar tudo como algo, como uma coisa só. O foco de hoje é este tema, propósito de vida. Propósito de vida. Primeiramente, agradeço a presença de cada um de vocês aí que está aqui ao vivo nos assistindo. Agradeço quem está nos assistindo no YouTube, porque essa live será disponibilizada no YouTube. Você que está assistindo aí, agradeço também. Peço que você preste bastante atenção nesse tema que será falado. Ele é de suma importância. Propósito de vida é o ponto mais importante da vida de uma pessoa aqui nesta terceira dimensão, neste projeto aqui, Planeta Terra. O mais importante de quem está encarnado aqui é se ater ao propósito de vida. Então, colhe os olhos aí na tela do seu celular, na tela de sua televisão, do seu computador e preste atenção em cada palavra que será falado desde então até o final desta aula. Propósito de vida. Toda pessoa, antes mesmo dela encarnar, ela tem escolhido o seu propósito de vida. Às vezes, isso é acordado, né? A própria pessoa, ela acorda e quando isso acontece, geralmente, é quando a pessoa está encarnada, ela vai encarnar no planeta Terra como uma forma de ajuda. Sabe quando uma pessoa vai lá para a África fazer um trabalho voluntário? Vai lá para a África fazer um trabalho voluntário, alfabetizar pessoas. Isso é como se fosse um mortificácio. Mortificácio é aquele procedimento que falamos. Quem não sabe o que é, deixa para lá. Mas é um mortificácio, assim, na marra. A pessoa vai lá na África e vai alfabetizar pessoas. Ou vai ajudar em alguma ONG. Ou vai na África ajudar animais. Mas quando eu digo ir lá na África ajudar, não é ir ficar uma semana e voltar, não. É ficar um ano, 6 meses, um ano no mínimo. Isso é um trabalho voluntário. Tem pessoas, tem seres, assim, melhor assim dizendo, de outros planetas, que vêm encarnar no planeta Terra de forma voluntária. Ela pede para vir como se fosse um ser humano aqui do Brasil indo para a África fazer um trabalho voluntário. Isso existe. Quando é desta forma que a pessoa está encarnada aqui no planeta Terra, o propósito de vida dela é acordado. E tem outras situações também em que a pessoa consegue acordar o propósito de vida. Quando isso acontece, é muito bom, porque isso facilita para a pessoa acessar, identificar e acessar, vivenciar o propósito de vida dela. Porque quando ela encarna, o consciente dela está zerado. O propósito de vida está lá no inconsciente, mas o próprio nome diz inconsciente. A pessoa não sabe. Ela não sabe conscientemente, mas ela tem em mente, está na mente dela qual é o propósito dela. Bom, então quando é acordado, isso é muito bom porque isso facilita. Deixa eu só desativar aqui o microfone. Porque isso facilita dela achar o propósito de vida. Eu peço que quem puder ligar a câmera, facilita aí para a absorção, para o aumento de sua percepção do que será falado. Mas que não puder ligar a câmera, tudo bem. Então, quando isso é acordado, é muito bom. Quando não é acordado, existe uma dificuldade maior em identificar. A grande verdade é que a maioria das pessoas não sabem, não vivenciam, não sabem e não vivenciam o seu propósito. Há aquela parcela que sabe qual é o propósito de vida dela, só que não vivencia. Há aquela parcela que acredita que o propósito de vida seja algo, mas ela está equivocada, é o ego enganando a pessoa. E tem um número ínfimo de pessoas que vivenciam o seu propósito de vida, que amam o que fazem.
E o propósito de vida, como eu acabei de falar, é algo que a pessoa ama. Às vezes, ela já sabe, nossa, eu amo algo, fazer alguma coisa, fazer isso, fazer aquilo. E aquilo é o propósito dela. Às vezes ela ama, só que nem sabe que ama. Porque se ela não acessou aquela energia, ela não sabe. Exemplo. O propósito de vida da pessoa é escalar montanhas. Por incrível que pareça, existe propósito de vida cujo teor é escalar montanhas. Se a pessoa nunca escalou uma montanha, dificilmente ela vai saber se ela ama ou não. Quando ela vê, tá, pessoas escalando e tudo mais, ela já tem indícios. Mas se ela não escalar de fato, ela nunca vai saber. Esses indícios, né, já é alguma coisa. Agora, quando não existe, se ela vê, né, na televisão pessoas escalando montanhas e não tem nenhum indício, então não é o propósito de vida dela. Desde quando a pessoa encarna, desde quando o ser encarna nesta vida, nesta encarnação, existe um arquétipo, cujo nome é Ananke, que fica o tempo todo, de alguma forma, trazendo a pessoa para o propósito, atraindo, criando diversas situações para que aquela pessoa ingresse no propósito de vida. E isso ocorre com todo mundo, sem exceção. Agora, estamos diante também da famosa contabilidade kármica, cuja metáfora que nós gostamos de usar é o crédito e o débito. Se a pessoa faz algo de bom para a coletividade, ela acumula crédito. Se ela faz algo de ruim, ela acumula débito. Se ela ganha algo de bom, se ela ganha, o universo dá algo de bom a ela, isso é debitado dela, dos créditos que ela tem. Se algo de ruim acontece com aquela pessoa, isso é creditado à pessoa. Se algo de ruim acontece, então aquilo gera créditos para ela. Então, provavelmente você assistiu um filme chamado A Procura da Felicidade. O protagonista é o ator Will Smith. Quem não assistiu, tudo bem, mas acredito que a maioria tenha assistido. E nesse filme, é um filme baseado em fatos reais. Um rapaz, naquela crise que ocorreu, uma imensa crise que ocorreu no mundo, em meio àquela crise, ele estava procurando, ele tinha um emprego, era casado, tinha um filho e ele tinha uma espécie de empresa que vendia um, um instrumento para exames da medicina para médicos e tudo mais. Só que ele não se deu bem vendendo esses instrumentos. E a esposa dele trabalhava, acho que era enfermeira, salvo engano, só que eles estavam afundados em dívidas e não dava certo, né? Ele correndo atrás, tudo estava errado na vida dele. Aí a esposa resolveu sair de casa, ficou só ele e o filho, ele perdeu o apartamento, teve que entregar o apartamento, chegou a dormir, né, na rua, né? Literalmente, com o filho, aí, às vezes ele conseguia dormir no abrigo. E em meio a isso tudo, ele viu uma pessoa chegando com um carro muito bonito assim para trabalhar, e ele perguntou para a pessoa o que ela fazia e ela disse que trabalhava numa corretora, né, fazendo corretagem de ações na bolsa de valores. E ele correu atrás, conseguiu entrar numa espécie de seleção para trabalhar numa corretora, em meio a isso tudo. E aí o filho dele, ele tinha que deixar o filho dele numa creche pública, o filho dele odiava ficar na creche, ele via o filho dele, né, com a cara, né, chateado por ficar na creche, e ele mesmo assim ele tinha que ir lá, fazer lá o programa de seleção. Várias coisas ocorreram e no final tinha uma vaga só e ele conseguiu a vaga e entrou para a corretora e ficou milionário. Mas ele teve todos esses empecilhos, todos esses
obstáculos, todos esses sofrimentos. Ananke, aí, era a energia que trazia ele para este emprego. Foi Ananke que colocou o rapaz lá, um carrão, né, na vida dele. Foi Ananke que mostrou a direção para ele sobre o que ele deveria fazer para entrar nessa seleção. Foi Ananke que, dentro dessa seleção, mostrou o que ele tinha que fazer para ser o escolhido. Isso era Ananke. E todos esses obstáculos, esses sofrimentos, isso era um pagamento de débitos. Para ele entrar no propósito de vida, que é algo extremamente prazeroso para qualquer pessoa, ele tinha que pagar débitos em razão de coisas que ele fez na vida dele. Aí o filme não mostrou. Isso aí é eu que estou falando, tá? Porque é uma história real. Como é uma história real, dá para a gente fazer as devidas interpretações. Então, todos esses sofrimentos, eles eram um pagamento de débito que ele tinha que pagar para entrar no propósito de vida. Se ele não passasse por essas turbulações, perdeu a casa, perdeu o casamento, teve que dormir na rua, tinha que deixar o filho numa creche, o filho, né, com a cara emburrada, isso vários dias, dormia na rua com os filhos, dormiu na rua com o filho vários dias. Se ele não passasse por isso, ele não teria os créditos suficientes para ingressar no propósito. E isso tudo, esse pagamento de débitos e tal, também é um arquétipo chamado Tênis. Não adianta vocês procurarem, porque dificilmente vocês vão achar alguma coisa relacionada a Ananke e Tênis. Tem um outro arquétipo chamado Tênis, que não é esse. Tá? Quando Tênis seria, na mitologia grega, um arquétipo da mulher com uma venda e tudo mais. Não é esse Tênis, tá? Para vocês não confundirem. Dificilmente vocês vão conseguir achar alguma coisa. Mas podem procurar. Se achar, ótimo. Tênis é esse arquétipo que faz os devidos ajustes para que a pessoa, de fato, possa trilhar o propósito. Bom, todo mundo vivencia essa questão, tanto com a questão de Ananke, puxando, tanto com a questão de Tênis. Só que, em meio a isso, existe a figura do ego. O ego, ele quer o melhor para a pessoa, quer, só que, entre aspas, assim dizendo, o ego, ele seria, de forma informal falando, seria burro. Ele acredita, ele não consegue raciocinar. Se ele permitisse que a centelha divina tomasse conta, tudo entraria dentro de um fluxo e a vida da pessoa seria o melhor possível. Só que como o ego, ele não sabe disso, então ele é extremamente individualista. Tudo que ele enxerga que for o melhor para a pessoa, ele emana uma energia em prol da pessoa ir naquela direção. O ego é a própria pessoa, tá? Eu estou falando dessa forma didática para ficar melhor compreensível, mas o ego é a própria pessoa. Dentro da pessoa tem a centelha divina e tem o ego, que estão ali ditando a vida da pessoa. Só que a centelha divina, ela não força barra nenhuma. Se existe qualquer tipo de força contrária a ela, ela para. E quem exerce essa força contrária é o ego. E sempre quando o ego força a barra, a centelha divina para. Quando o ego ele para de forçar a barra, a centelha divina ela trilha a jornada da pessoa, faz a pessoa trilhar uma jornada que vai ser o melhor para a pessoa. Fazer o ego parar de forçar a barra, isso significa soltar. Soltar. Quando a pessoa solta, a centelha divina, ela toma a direção. Isso é o melhor para a pessoa. Só que não vamos entrar na explicação sobre o soltar. Vamos falar sobre o propósito de vida, mas, sem dúvidas, quando a pessoa aprende a soltar, a pessoa entra no propósito de vida? Ela entra. Uma das formas de se entrar no propósito de vida é o famoso soltar. Que não vamos falar agora sobre o soltar.
Bem, e aí eu fiz na última live que não ficou gravada, eu fiz uns exercícios que eu vou refazer aqui agora. Eu pedi para vocês responderem a seguinte questão, as seguintes perguntas. Se você ganhasse 200 milhões de reais, o que você faria? Você pode responder mentalmente aqui agora. Se você ganhasse 200 milhões de reais, o que você faria? A outra pergunta. Se você tivesse certeza que tudo daria certo em sua vida, o que você faria? Tudo daria certo na sua vida. Essas perguntas, elas ajudam você a identificar o seu propósito. Eu enviei um arquivo PDF com isso enviei para a nossa mentoria, com várias perguntas a serem respondidas. Você respondendo aquelas perguntas, o seu propósito, ele fica bastante claro. Então, alguém respondeu as perguntas? Alguém da mentoria respondeu as perguntas? Respondeu? Pode falar no microfone aí, ligar o áudio, deixa eu liberar o áudio. Alguém respondeu as perguntas? Pelo menos, não digo todas, tá? Porque foram o quê? Foram 20 páginas, mas que sejam aí 3, 4 páginas. Alguém respondeu? Ninguém respondeu? Bom, responder aquelas perguntas, eu não consegui. Adriano falando, eu não consegui responder todas ainda. Respondi 3 páginas até agora. Bom, então, responder aquelas perguntas é muito importante. Eu não estou passando nenhuma outra prática justamente para que você tenha tempo de responder essas perguntas. Eu não estou passando nenhuma prática em razão disso. Isso estou dizendo para as pessoas da nossa mentoria, que estão na nossa mentoria. Então, responder essas perguntas é muito importante, tá? Senão não faz sentido eu ter passado o PDF, não faz sentido eu não estar passando nenhuma outra prática. Como o propósito de vida é muito importante, por isso que eu estou deixando. Uma coisa que é muito importante que você entenda é o seguinte: quando a pessoa ela entra no propósito, a vida dela é extremamente prazerosa, porque ela trabalha naquilo que ela ama. O meu propósito, por exemplo, é esse trabalho aqui de mentoria. Eu amo fazer isso. Então, é extremamente prazeroso para mim exercer esse trabalho. Salvo engano, Confúcio, tem uma frase de Confúcio que ele diz assim: trabalhe em algo que você ama e não terás que trabalhar um dia sequer da sua vida. Por quê? Por que ele fala isso? Porque o trabalho geralmente é associado a algo ruim, né? Chega na segunda-feira de manhã, é um dia considerado chato para as pessoas, porque elas vão ter uma semana inteirinha de trabalho. Só que quem trabalha no propósito de vida, trabalhar é algo extremamente prazeroso. Então, fazer aquilo que você ama é algo muito bom. E o propósito nada mais é do que aquilo que a pessoa ama. Não só tudo que a pessoa ama é o propósito. A pessoa ama o propósito. E quando se está trilhando essa jornada, a pessoa sente um sentimento que só quem sente sabe o que significa, que é a alegria sobre-humana. Sobre-humana significa além da percepção humana, porque a maioria das pessoas nem sabe o que significa. Quando a pessoa nunca sentiu algo, ela não sabe o que é aquele algo. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas que nunca sentiram uma alegria verdadeira na vida. Não digo nem a sobre-humana, uma alegria verdadeira, genuína. Tem pessoas que nunca sentiram. Eu vou dar um exemplo aqui sobre algo que a pessoa nunca sentiu e ela, em razão disso, ela não sabe o que é. Eu perguntei para
uma vez uma pessoa se ela tinha muitos amigos. Ela chegou e me respondeu: tenho sim, no meu trabalho e etc. Aí eu falei: qual é o seu grau de contato com essas pessoas que você considera amigo? E ela disse: ah, eu só tenho contato com elas no trabalho mesmo. Ou seja, os amigos que ela tinha eram pessoas que ela convivia no trabalho e que não tinha nenhum contato fora do trabalho. Ou seja, ela não sabe o que é ter um amigo. Ela não sabe o que é ter um amigo. Porque ela nunca teve. Não sabe. Essa energia de amizade ela não sabe o que significa. E isso ocorre. Um outro exemplo. Um exemplo. Quem tem filho vai saber bem o que eu estou dizendo. A pessoa, quando ela tem um filho, ela sente um amor incondicional pelo filho. Quando falamos em amor incondicional, isso significa o sentimento que uma pessoa sente pelo seu filho. Para melhor deixar registrado. Tem pessoas que conseguem sentir esse sentimento que ela sente pelo filho por outras pessoas que não são filhos? Tem. Mas muito difícil. Quem não tem filho dificilmente sabe o que é amor incondicional. Nossa, quando eu falo isso, as pessoas que não têm filho ficam pés da vida comigo. Mas quem tem filho vai saber o que eu estou dizendo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, Simone. Simone tem filho. Não tem filho? Só vai assim. Certo? Aí, ó. O sentimento que você tem pelo seu filho, você já sentiu para alguma outra pessoa, em alguma outra situação na sua vida? Já sentiu? Não, não. É um sentimento que a gente só descobre depois mesmo. Eu concordo com você. É esse é o famoso amor incondicional. Obrigado, Simone. Wallace, você também tem filho, certo? Sim. Então, o sentimento que você tem pelo seu filho, sua filha, você já sentiu por alguma outra pessoa, por alguma outra situação na sua vida? Sim, mas de maneira similar. Oi? Por crianças que não. Sim, mas de maneira similar. Por outra criança que eu levei a considerar como meu filho também. Então, mas sem estar nessa situação de filho. Não, nem de mãe. Apesar de gostar muito da minha mãe, né? É um outro tipo de amor. Então, esse amor que nós sentimos pelos filhos, esse é o famoso amor incondicional. Quem não tem filho dificilmente sabe o que significa esse sentimento, amor incondicional. Porque o amor, né, ele é dividido deveria ter várias divisões com outras nomenclaturas. Eles reservaram a palavra amor para diversos sentimentos. Deveriam ter outras palavras, né? O amor que se sente por uma esposa, por um marido, o amor que se sente pelo pai, pela mãe, o amor que se sente pelo filho. São sentimentos diferentes que deveriam ter outras nomenclaturas. Mas faltam palavras, faltam muitas palavras aqui no planeta Terra. Então, este sentimento de alegria que eu menciono, ele só é sentido por quem alegria, vou dizer, a alegria sobre-humana só é sentido por quem ingressa no propósito de vida. Quando se está no propósito de vida, a pessoa, inclusive, ela perde um pouco. Não existe um sentimento na sua vida, não existe um sentimento. Tô falando com todo mundo, tá? Não existe um sentimento de que falta algo, falta algo, falta algo, falta algo, que falta alguma coisa. Esse algo que está faltando é exatamente essa questão do propósito. É exatamente isso. E quando a pessoa entra no propósito, ela sente alegria sobre-humana, muitas preocupações deixam de existir. Muitas preocupações deixam de existir. E isso traz uma certa paz. A paz completa não é só sentida com isso, mas uma paz, uma sensação de que se está trilhando, se está fazendo a coisa correta, de que se entrou no trilho.
Em meio às dificuldades, tem a oportunidade. Sempre que algo muito ruim acontece na vida da pessoa, o propósito de vida, ele pode estar ali presente. Sempre que ocorre algo de muito ruim na vida de alguém, eu não estou falando isso para que você torça para que algo ruim, de muito ruim aconteça na sua vida, de forma alguma. Porque pode ser o contrário, você pode fazer algo muito bom e ter esse sentimento de que o propósito de vida está ali, em meio. Mas sempre quando algo de muito ruim acontece, uma expansão de consciência sempre vem, né? Em determinadas escalas. Sempre vem após, e o propósito de vida sempre está ali presente. Você deve estar sempre com a percepção, com a antena ligada para as situações que ocorrem na sua vida e que, por algum motivo, você dá de forma automática, você dá uma atenção a mais. Vou dar um exemplo. Um exemplo aqui. Você bota algo para vender na OLX e diversas pessoas fazem perguntas. Mas, por algum motivo, por uma pessoa A, uma pessoa B, uma pessoa C, dentro de umas 20 pessoas que fizeram perguntas, você dá uma atenção maior, mas você faz isso de uma forma automática. Por que será que você faz isso? Geralmente, o propósito de vida está ligado àquela... Dentro daquelas 3 opções, algo vai acontecer. Ou então é uma questão também de merecimento daquela pessoa. Isso ocorre também, tá? Todos os inconscientes, eles estão ligados. Existe o inconsciente coletivo, né, que funciona. Imagina a Terra, né? Aqui, ó. Imagina que isso aqui é o planeta Terra, certo? Isso aqui é o planeta Terra. E aqui tem uma bola aqui envolvendo o planeta Terra. Tudo que está aqui no meio, vamos chamar de inconsciente coletivo. Tá? Eu estou falando de uma forma bem informal, só para vocês entenderem. O inconsciente de vocês está aqui. Tá? Cada pessoa tem um inconsciente. E está tudo aqui, em várias pequenas bolinhas. E tudo isso aqui está ligado em uma onda só, que é tudo que está aqui presente. Então, através dessa onda, que é uma coisa só, que está aqui dentro, o inconsciente de cada pessoa tem ligação uma com a outra. O que eu estou querendo dizer é que o inconsciente do Wallace, por exemplo, sabe tudo que está no inconsciente da Simone, e sabe tudo que está no meu inconsciente. Os inconscientes, eles sabem. Eles têm ligação. E em razão dessa ligação, né, dentro, né, com o apoio dessa contabilidade kármica que influencia também, influencia na medida da colaboração de um inconsciente com o outro, tá? Em razão disso, as pessoas vão ter atos para ajudar um ou outro. E isso tudo sendo medido pela contabilidade kármica de cada pessoa. Exemplo, se eu estou merecendo muito alguma coisa, trazer para o propósito de vida. Se a Simone está merecendo muito entrar no propósito de vida, tá? Muito, pode ser que eu tenha uma percepção muito maior sobre o propósito de vida dela e eu vou poder ajudá-la de forma muito mais eficaz do que uma outra pessoa que não está merecendo muito, que também faz parte da mentoria. Mas como ela tem uma quantidade de créditos muito maior, o meu inconsciente ligado ao dela sabe disso, então vai existir uma percepção minha maior para identificar o propósito de vida dela e poder orientá-la nesse sentido. E isso no dia a dia ocorre com todo mundo. Todos os inconscientes estão ligados. Todos. Então, aquelas pessoas que gostam muito de você, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Aquelas pessoas que gostam muito de você vai ter uma tendência enorme de sempre
falar o que é o melhor para você. E isso vai influenciar também, vai ter uma certa influência das crenças que ela tem. Sempre vai influenciar. Mas aquela pessoa que gosta muito de você, ela vai ter uma tendência a, vamos supor, um pai que gosta muito do filho, que ama incondicionalmente o filho, se as crenças limitantes dele não forem muito exacerbadas, se o ego dele não for muito exacerbado, tudo o que ele falar para o filho relacionado a trabalho vai ser em prol do filho entrar no propósito de vida dele. Aí vai ter aquela questão do ego da própria pessoa. Por quê? Porque o ego da própria pessoa vai exercer que tipo de influência? Aquela influência do tipo, eu vou poder falar para os meus amigos que eu fui um bom pai, porque o meu filho, ele é médico, ele é juiz. Vai ter este tipo de influência, que vai variar de pessoa para pessoa. Ou então, aquela influência do tipo, nossa, eu quero que meu filho faça algo que ele vai ganhar bastante dinheiro e com isso ele não vai ter que pedir dinheiro para mim. Ou, ele vai poder me sustentar, vai poder garantir o final da minha vida. Eu vou ter uma aposentadoria tranquila, o final da vida tranquilo, porque mesmo que o meu salário não dê, minha aposentadoria não dê, o meu filho vai ganhar muito bem e ele vai me sustentar. Bom, isso é um individualismo muito grande. Tá? Quando a pessoa é extremamente egocêntrica, por mais que ela ame o filho, esse egocentrismo pode tomar conta. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Voltando. Mas o cerne da questão que eu estou aqui dizendo é que os inconscientes têm ligação. Em razão disso, aquelas pessoas, às vezes é uma pessoa que você nunca viu na vida, também ela pode surgir ali na sua vida justamente para falar algo que vai ao encontro do seu propósito. Só que como identificar que o que aquela pessoa lhe falou vai ao encontro do propósito? Porque em razão do princípio da incerteza, você vai ter contato com várias pessoas que também vão falar coisas assim que não tem nada a ver. Nada a ver com o seu propósito. E como identificar? Algo dentro de você faz com que você, de uma forma automática, coloque foco naquilo ali. Deixa eu tentar explicar. Eu não expliquei, acabei de falar que se uma pessoa coloca algo para vender, 10, 20 pessoas podem enviar mensagens, só que por algum motivo você dá uma atenção maior para 2 pessoas. E você não sabe por que você deu uma atenção maior para 2 pessoas. E você às vezes nem percebe que você fez isso. Você acha que foi algo aleatório, mas não foi. A mesma coisa ocorre no dia a dia. Várias situações ocorrem na sua vida, várias, e você não dá bola, mas alguma ocorre e você dá uma atenção a mais de forma automática, sem perceber. É aí que você tem que parar e refletir. Para e reflete. Por que você colocou uma atenção a mais ali? Vamos supor que você pegue táxi todos os dias. Todos os dias. E na metade dessas vezes o taxista ele fala. E beleza, no que você saiu do táxi, você nem se lembra o que ele falou. Mas teve um especial que falou coisas e você ficou com aquilo ali na cabeça. Por que você acha que você ficou com aquilo ali na cabeça? É aí que você tem que colocar atenção. Porque o propósito, ele pode estar ali no meio. Às vezes não é uma forma direta. Às vezes é algo indireto, mas que vai culminar no propósito. Vou dar um exemplo real. Vamos supor que o propósito de uma pessoa seja trabalhar com culinária, que ela tenha que ser chefe, sabe esse chefe de restaurante? Só que ela faz vestibular para engenharia e vai estudar engenharia. Tem nada a ver com o propósito dela. Bom, e aí ela está lá estudando, tudo mais, e ela começa. Aí o universo, através de Ananke, né, ele age de alguma forma para que aquela pessoa entenda que o propósito dela é ser chefe de cozinha.
Desculpa se o nome não é esse, tá? Mas é o nome informal que eu sei. Chefe de cozinha. Deve ter um outro nome. E aí, a Nank, ele, dentro daquela turma que ela tem ali, da faculdade, ele, de uma forma, a inteligência é incrível, ele vai captar se tem alguém que pode fazer amizade com ela e, através daquela pessoa, ela tenha algum contato com essa questão de ser chefe de cozinha. E tem uma pessoa ali naquela sala, que o irmão dela é chefe de cozinha. E aí o universo age de uma forma maravilhosa para que aquela pessoa ali, vamos supor que seja uma outra mulher, age age de uma forma para que aquela garota que tem um irmão que é chefe de cozinha entre em contato com essa pessoa, né, que está fazendo engenharia, mas que o propósito dela é ser chefe de cozinha, entre em contato com ela, inicie uma conversa, porque se em algum momento essa pessoa tiver um contato com uma pessoa que seja chefe de cozinha, e essa pessoa que seja chefe de cozinha comece a falar do trabalho dela, essa pessoa ela vai sentir algo diferente. Então o universo começa a atrair aquilo ali. Atrair. Aí ela vai lá e fez amizade com essa pessoa. Fez amizade com ela. Ok. Aí o universo vai ter um trabalho em grupo. O universo vai agir para que aquela pessoa, né, faça o trabalho em grupo com essa, na casa dela, num dia que o irmão dela esteja lá, para que tenha a chance deles se falarem. Isso ocorre. Só que aí o irmão, por algum motivo, o irmão dela, nesse dia, né, tá doente, em razão do princípio da certeza, e não tem contato com ela. Beleza, mas o universo agiu, ele preparou isso tudo, mas calhou que de última hora isso não ocorreu. Ok, mas tudo na vida da pessoa, tudo, preste atenção no que eu estou dizendo, tudo na vida desta pessoa, o universo age de uma forma que o propósito de vida chegue até ela. Tudo. Vamos, dentro desse exemplo, continuar. Vamos supor que uma outra pessoa também nessa sala, aí é um homem, vamos supor que essa seja uma mulher, essa que eu estou dizendo, né, que está fazendo engenharia, que o propósito dela é ser chefe de cozinha, e um homem ali que tem todas as características e tal, que se daria bem com ela. O pai dele, a mãe dela é chefe de cozinha. Então o universo começa a agir para que ela tenha um contato maior com ele e possa vir até se relacionar com ele, né? Porque, né, não só por causa do propósito, porque ele também tem todas as características ali que dariam certo, e a mãe dele é chefe de cozinha. Então o universo vai trazendo as situações para que esses dois entrem em contato. E aí essa menina que ela fez amizade primeiro, que o irmão dela é chefe de cozinha, ela também é amiga dele e apresenta ele para ela. Os dois fizeram contato. As duas se deram bem e tudo mais, né? Começaram a sair e começaram um relacionamento sério. Começaram um relacionamento sério. E aí ele vai apresentar a menina para os pais. Apresentou para a mãe, apresentou para o pai. E aí aquela conversa, porque você faz isso e que, e a mãe do rapaz fala para ela, eu sou chefe de cozinha e tudo mais. E o pai do garoto fala, eu sou médico, ou sou engenheiro. Né? Ele faz engenharia, eu sou engenheiro e tudo mais. Só que, por algum motivo, a conversa direciona não para o trabalho do pai, que faz engenharia também, para o trabalho da mãe, que é chefe de cozinha. E ela sente, apesar dela fazer engenharia, o pai dele ser engenheiro, na mesma linha que eles querem seguir, vamos supor, engenharia eletrônica. Mas por algum motivo ela se interessa mais pelo trabalho da mãe e sente esse algo. Por que ela foi conversar com a mãe sobre o trabalho da mãe do namorado, que é chefe de cozinha, e não do pai que faz algo
pelo qual eles querem ser. Por qual motivo? Isso ocorre de uma forma automática. Papum. Tinha tudo para eles conversarem sobre o trabalho do pai, mas eles vão conversar sobre o trabalho da mãe. E ela sente que aquilo ali é algo, né, interessante. E o ponto aí principal é que tudo leva a crer que eles conversariam sobre o trabalho do pai. Mas não, estão falando sobre o trabalho da mãe. E isso ocorre de uma forma automática. Então, essas percepções você deve ter em sua vida. Que isso ocorre o tempo todo. O tempo todo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu, Igor. Boa Pode fazer, noite. querido. A pergunta é sobre a ligação que você falou sobre os inconscientes. Isso também está relacionado com você ter sensibilidade de perceber o que está por trás das palavras e perceber algumas coisas. As pessoas conversam contigo e parece que tu acessa uma fonte de informações que tu até então não sabia sobre ela. Quem está falando mesmo? Elisângela. Ô, Elisângela. Pode continuar. Acabou? Isso tem a ver essa ligação do inconsciente com essa sensibilidade? Sim, com certeza. Algo que é muito importante, muito boa essa sua pergunta, muito importante entender, é que em toda conversa existe existe no mínimo duas conversas. Existe a conversa do consciente com o consciente e a do inconsciente com o inconsciente. Isso ocorre sempre. Existe essa conversa paralela do inconsciente com o inconsciente. De duas pessoas, né? Eu falando com a Elisângela. Eu estou falando, né, com ela e ao mesmo tempo o meu inconsciente está conversando com o inconsciente dela em razão do que está no inconsciente dela e em razão do que está no meu inconsciente. Através dessa conversa consciente. E aí tem que ter a sensibilidade que a Elisângela falou, né, de saber o que está por trás das palavras. Tem muitas coisas que estão por trás das palavras. Vou dar um exemplo real, tá? Uma vez, estava no trabalho e eu perdi uma vez no meu trabalho um fone de ouvido. Passaram um mês, eu saí, né, da sala do meu trabalho e eu vi um fone de ouvido igualzinho o meu no chão. Falei, não é possível, não é possível. É o meu fone, não é possível. Eu achei que aquilo ali tão assim, fora do cotidiano, normal, isso já tem muito tempo, tá? Que eu liguei para amigo meu, da minha equipe, para contar isso. Aí ele falou, ih, cara, é o meu fone, eu tava procurando ele aqui, eu perdi. Ou seja, conscientemente eu liguei para ele para contar dessa situação que tinha ocorrido, mas de forma inconsciente, o inconsciente entrou em contato com ele para avisá-lo que eu achei o fone dele. Esse é um exemplo. Esse exemplo aí é um pouco fora do normal. Parece ser fora do normal, parece ser. Mas isso ocorre o tempo todo de diversas formas. De diversas formas. Ou seja, muitas vezes você conscientemente vai fazer algo e, na verdade, a finalidade daquele algo é algo que está no inconsciente. E aí você conscientemente acha que, nossa, você foi fazer tinha uma meta para fazer, mas você não cumpriu a meta conscientemente, mas de forma inconsciente aquela meta foi cumprida. Você não fez você não tentou cumprir determinada meta para o que você conscientemente achava. A meta estava no inconsciente e foi cumprida. Isso ocorre o tempo todo. O tempo inteiro. Tá claro isso? Essa questão? Tá claro essa questão? Quando se tem essa percepção,
tudo evolui mais rápido. Tudo evolui mais rápido. Por exemplo, vou dar um exemplo agora. De repente, a Elisângela, de repente, não, ela fez essa pergunta justamente por trazer essa questão à tona aqui para falar com vocês. Ela fez essa pergunta e me remeteu a isso. Então, de forma inconsciente, ela me deu esse toque. Aí eu estou trazendo esse ponto, que é de suma importância. Um outro exemplo agora, a real. Então, tudo você deve analisar também o que está por trás. Porque o que está no inconsciente é o que determina a vida de uma pessoa. O que está no inconsciente é o que determina a vida de uma pessoa. Se a pessoa tem escassez financeira, é porque no inconsciente dela o dinheiro está associado a algo ruim. E ponto. Enquanto não mudar aquilo no inconsciente, a pessoa vai continuar na escassez financeira. Aí existem várias formas de mudar aquilo ali no inconsciente. E do inconsciente da pessoa, do seu inconsciente, o seu propósito de vida está ali. Bem claro o que é. Aí existe a questão dos débitos, as coisas ruins que você fez em vida, né, que devem ser limpadas, principalmente aquelas questões que têm uma ligação direta com o seu propósito, e tem a figura do seu ego pedindo. No que diz respeito a essa questão dos débitos, aí tem a figura do arquétipo de Têmis, que ele vai ajustando, vai queimando, vai trazendo as devidas situações para que tudo fique limpo, para que você trilhe o seu caminho. Aí vou falar novamente um exemplo que eu falei na outra live, que não foi gravada, da pessoa que tem como propósito de vida ser CEO de um banco, ser o líder, o presidente de um banco. Não digo nem o dono, mas o CEO principal. Aí a pessoa entra do banco como caixa. Aí só que ela, como caixa, ela fez ela teve diversas ações ilícitas. Inventou que vendeu o seguro de vida para algumas pessoas. Não, ela não inventou, ela realmente colocou lá que vendeu, só que ela não vendeu. A pessoa que ela disse que comprou, que contratou o seguro de vida, a pessoa não contratou. Só que pelo histórico dela ali, ela sabia que se ela colocasse um seguro de vida vendido, a pessoa nem ia perceber. Então ela colocou ali vários, né, pegou ali 10 pessoas, né, analisando os históricos, e disse que vendeu ali 10 seguros de vida e completou a meta. E isso era algo comum que ela fazia, quando era... Nem caixa, né? A caixa não faz isso. Quando ela era gerente. Quando ela era caixa, ela trabalhava, às vezes, naquela fila dos idosos. Os idosos erravam um troco e ela, em vez de devolver, ela ficava com aquele troco. Um ato bem desonesto, né? Depois, com o tempo, ela foi percebendo que aquilo ali, né, enquanto ela tiver essa índole, ela jamais, veja bem, enquanto ela tiver essa índole, ela jamais vai acessar o propósito de vida dela, jamais. Só que ela mudou. Ela, de uma pessoa desonesta, que isso é um ato desonesto, ela passou a ser uma pessoa extremamente honesta. Opa, beleza, agora ela pode ir para o propósito. Só que essas questões, esses atos ilícitos que ela cometeu, devem ser limpados para que ela prossiga. Imagina se isso vem à tona quando ela já é um CEO. Que ela, quando era caixa, quando ela era gerente, ela fazia esse tipo, que ela tinha esses tipos de comportamentos ilícitos. Qual é a moral que ela vai ter? Todo mundo do banco vai pensar, nossa, se o CEO fazia isso quando ele era gerente, então se eu sou gerente agora, eu posso fazer isso também, né? Então, antes dela ser CEO, todas essas questões vão vir à tona, ela vai ser demitida, vai ter que trabalhar num outro banco, bem menor, começar de repente, como faxineiro do banco, e ir crescendo, tá? Com tudo aquilo ali já ter vindo à tona, e a partir daí ela vai ser CEO. Mas ela não consegue prosseguir com essa questão aí. Essa questão vai ter que ser limpada de alguma forma. E isso ocorre em qualquer tipo de propósito de vida.
Então, você pode fazer o seguinte exercício. Se coloque você numa posição alto nível, sim, que várias famílias dependem de você. Pelo seu histórico. Várias famílias dependem de você. Pelo seu histórico. Você vai exercer essa função com maestria? Tem algo que pode vir à tona, que pode manchar aí a sua carreira e o seu trabalho iria por água abaixo? E aí eu tenho vários exemplos. Um que eu gosto muito de usar é aquela pessoa que que teve um pai que faleceu, uma mãe que faleceu, e quando o pai faleceu, a vida dela parou. Muito comum isso. A vida dela parou. Tem pessoas que depois da morte de um ente querido, a vida para de vez, tá? Mas vamos supor que, vamos nem entrar nessa questão, vamos supor que a vida dela parou durante 3 semanas. Perder um pai, perder a mãe, ou o pai e a mãe falecer, está dentro de uma lógica natural da vida. Perder um filho, que não está. Então, se algo que está dentro de um fluxo normal, que a maioria das pessoas vão ver o pai e a mãe morrerem, a maioria. Se quando isso ocorrer, a vida da pessoa vai parar, essa pessoa, o universo vai entender que essa pessoa está preparada para seguir o propósito de vida dela, sendo que do propósito de vida dela, várias famílias vão depender dela, várias situações vão depender dela. Ela vai ser, de repente, o ídolo de outras pessoas, porque a pessoa, quando alguém entra no propósito de vida, depois de uns 15, 20 anos, essa pessoa é uma referência. Trilhando o propósito de vida, né? Essa pessoa é uma referência mundial naquela questão. Qualquer propósito de vida, tá? Qualquer propósito de vida. Ou seja, se você entrar no seu propósito de vida, uns 20 anos, às vezes menos, tá? Pode ser que seja menos. Com 20 anos de você trilhando o seu propósito, você vai ser uma referência mundial. Mundial. Talvez você esteja pensando, nossa, mas em 20 anos, mas veja bem, eu estou falando referência mundial, algo sublime. Se dar bem na vida, isso vai ser rápido, dentro do propósito, seguindo. Uma pessoa que é uma referência mundial, porque entende-se que quando a pessoa entrar no propósito, em 20 anos, ela vai ser essa referência. Então, essa pessoa, ela pode entrar no propósito tendo diversas questões que, quando ela se tornar uma referência mundial, essas questões iriam influenciar negativamente as pessoas. O universo vai querer que essa pessoa entre no propósito e venha a ser uma referência mundial? Se ela tem essas questões que seria algo negativo? Não. Então, por isso que isso deve ser limpado. Aí, e isso que eu estou dizendo, esse algo negativo, tá? Aí tem diversas questões, tá? Diversos pontos. Diversos pontos. Vamos supor que a pessoa, ela usou drogas. Isso é algo negativo? Ela usou, não usa mais? Não. Porque ela superou aquilo ali. Agora, se ela é uma usuária, que seja de vez em quando ela usa. Não, aí não. Essa pessoa não pode ser uma referência mundial. Agora, se ela usou e ela venceu aquilo ali, aí são outros 500. Ela venceu aquilo ali. Por mais que aquilo ali venha à tona, isso não vai ser algo negativo, porque vai ser positivo. Nossa, o fulano de tal, ele já teve, inclusive, vamos supor, um atleta campeão olímpico. Esse atleta campeão olímpico, ele é campeão olímpico, e ele já teve problemas com drogas, superou e hoje ele é campeão olímpico. Isso é algo bacana. Agora, o atleta campeão olímpico que usa drogas de vez em quando, não. Aí não fecha. Então você tem que ter esse discernimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sua mente, ela pode achar isso, e preste bastante atenção nisso que eu estou dizendo agora, a sua mente, ela pode
aproveitar de qualquer informação, inclusive desta que eu estou dizendo, para te passar a mensagem. Olha, você nunca vai poder exercer seu propósito de vida. Por quê? Porque você fez isso, isso e aquilo. Então, se você tem isso, 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 e enquanto isso aí não for limpado, você não vai poder ser seu propósito de vida. Sendo que ele pode apontar para as questões que não tem nada a ver. Por exemplo, isso que eu citei. A pessoa foi usuária de drogas, mas venceu. Então, aquilo ali não é um empecilho para a pessoa. Agora, se ela usa drogas, é empecilho. Então, perceba, tenha bastante clareza nesse sentido. E aquilo que, porventura, realmente pode vir a ser um obstáculo, isso pode ser limpado. Isso pode ser resolvido. De que forma? Você tem que resolver isso aí. Às vezes, a forma de resolver é unicamente pagar débitos. No caso do filme, A Procura da Felicidade, o rapaz teve que morar nas ruas. Né? É que o filme é um filme. De repente, esse morar nas ruas foi importante para que ele seja menos orgulhoso. O filme não vai mostrar, né, de forma detalhada, mas de repente o cara era egocêntrico. Então ele morou nas ruas para limpar esse egocentrismo, ser uma pessoa humilde e conseguir chegar no propósito dele. E aí ele foi corretor, ficou milionário, né? Bilionário, não sei. Então muitas coisas ruins acontecem para que coisas boas possam surgir, possam fluir, para que a pessoa possa, inclusive, acessar o propósito. E eu acredito piamente que todo mundo que está aqui agora assistindo essa live é que o propósito de vida está aí, batendo na porta. Né? Senão você não estaria assistindo essa live aqui agora. Se é a Nank fez você assistir essa live aqui agora. Com certeza. A Nank fez você assistir. E o propósito de vida pode estar batendo aí o tempo inteiro, só que você não está captando. Então você tem que ter esse poder de percepção para identificar aí o seu propósito. No meu caso, como surgiu o propósito de vida na minha vida? Eu fui fazer uma viagem, fui para Mato Grosso do Sul, fui numa festa lá em Mato Grosso do Sul. Um amigo meu falou, porra, tem uma festa muito maneira, vamos lá. Aí beleza, vamos lá, no final de semana. Aí na sexta-feira, a festa era no sábado, na sexta-feira a gente foi numa boate e tudo mais, e aí um amigo dele, né, um amigo do seu amigo morava lá, conhecia, aí eu fiz uma amizade com ele, e tinha um amigo deles, né, que tinha uma loja de roupas, umas roupas bonitonas e tudo mais. E aí eu fiz amizade com ele também e tudo mais. Aí fui na loja, comprei umas roupas bacanas na loja dele, eu fiz amizade com o rapaz. E depois ele falou comigo assim, pô, cara, você tinha que estudar uns negócios, umas coisas diferentes. O quê? Ele, física quântica, lei da atração. Beleza. Ele falou isso, só que arquivei. Isso eu acho que isso foi no domingo. Eu ainda lá em Mato Grosso do Sul. Voltei para o Rio de Janeiro. Do que eu cheguei aqui à minha casa, a minha mãe veio de uma forma muito entusiasmada mostrar um link, um site que falava sobre o Greg Braden, do poder da alimentação e tudo mais. E ela falando, não, e ela muito entusiasmada, e ela me falou sobre isso. E quando eu fui lá analisar, tinha a ver física quântica. Eu falei, pô, já liguei uma coisa na outra. Beleza. Aí nessa mesma semana, eu assisti o filme Revolver. E no meio do filme tinha os protagonistas do filme que eles faziam umas coisas meio, né? Há muitas pessoas assistiram o filme Revolver, que é uma indicação nossa. Quem entra na mentoria tem que assistir o filme Revolver. Todo mundo. Obrigatório para se dar bem na mentoria é assistir o filme Revolver. Da primeira vez que eu assisti, eu não entendi nada, tá? Mas tinha dois protagonistas que faziam coisa assim, que eu não entendia como que eles faziam aquilo, e foi falado que eles estudavam a matemática da mecânica quântica. Eu falei, pô, novamente quântica? E aí eu peguei esse nome,
esse nome mecânica quântica, eu joguei no YouTube e veio lá, Hélio Couto. E aí começou, pô, mas juntou tudo, aí começou isso. Já tem algum tempo, né? Tem algum tempo não, 5 anos, sei lá. E assim eu iniciei meu propósito. Aí, claro, aí outras coisas foram acontecendo, foram correndo. Para eu chegar na mentoria aqui, a fazer mentoria, como é que foi? Vou contar para vocês. Eu conhecia, eu fiz amizade, eu conheci uma menina, né, nesse grupo de WhatsApp, conheci assim, via WhatsApp, e ela era casada com um rapaz, o Jobert, moleque novo, garoto novo, mas bem inteligente e tudo mais. E aí ela falou, pô, você tem que conhecer o meu marido e tudo mais. Aí eu comecei a conversar com o Jobert, e aí ele fez uma live sobre alguma coisa no Zoom. E eu falei, pô, interessante, no Zoom, onde eles estão, pô, interessante esse Zoom aí e tudo mais. E calhou de nessa época que eu o conheci, eu estava estudando muito, né? Me aprofundando muitos assuntos, lendo vários livros e tudo mais. Eu comecei a oferecer de forma gratuita consultoria para pessoas assim, em grupos de WhatsApp. Falei, olha, eu estou oferecendo uma consultoria gratuita, que eu estou querendo trabalhar com isso, mas para eu começar a ingressar, eu quero primeiro exercer isso aí para entrar nessa energia. Eu comecei a oferecer de forma gratuita, né, consultoria para as pessoas desse sentido, passando o que eu já tinha aprendido. E aí, uma vez, o Jobert chegou para mim e falou, cara, vamos montar a gente pode montar ganhar dinheiro com essa questão. Você pode fazer o que você gosta e pode ganhar dinheiro. Eu falei, pô, vamos sim, vamos montar um grupo de WhatsApp. E aí fui eu e ele. Tivemos essa ideia de montar um grupo de WhatsApp, fazer uma mentoria ali. Aí a gente começou a trabalhar a figura do campo, que é egrégora do grupo. Né? Isso aí foi mais eu, né? Trabalhar a egrégora do campo. Aí marcamos um dia para fazer uma live gratuita. E aí fizemos 3 lives gratuitas. E na terceira live oferecemos a mentoria. Aí começou. Aí, continuando. Só que aí no início, né, o meu propósito de vida começou ali. Só que no início eu tinha uma visão mais radical. Né? Eu coloquei pessoas, entraram 30 pessoas na época, ou 30, menos até, umas 15, umas 10 pessoas. Entraram umas 10 pessoas, e quem faltasse 2 lives, eu cortava a mentoria. Faltou 2 lives, eu cortava. Passava a prática, todo mundo tinha que fazer. Se não fez, eu cortava. Aí teve um dia, quando tinha umas 5 pessoas apenas, o Gilbert saiu, né? Saiu, ficou só eu. E aí eu fui fazer uma live um dia, e aí começou a live, eu iniciei a live 8h40, e comecei 8h40, 8h42, deu 8h50, não tinha entrado ninguém ainda. Falei, caramba. Aí depois entraram mais 2, 3 pessoas, e a live foi com 3 pessoas apenas. Aí foi aí que eu refleti, pô, essa maneira que eu estou fazendo está errada. Está errada, eu tenho que mudar. Né? Aí eu comecei a mudar essa forma radical e tudo mais, aí foi enchendo de novo. Enchendo. E aí, o que eu entendi, né, nessa época dessa jornada, foi uma coisa que Napoleão Hill fala no livro Quem Pensa Enriquece, acho que no capítulo 4 ou 5º, que é a persistência. A energia da persistência é extremamente importante. Eu tinha certeza absoluta que aquilo ali era meu propósito, que eu me sentia bem fazendo aquilo ali. Só que eu tinha tudo para desistir, né? Quando o Gilbert saiu, nesse dia em que eu comecei a live, tinha dado 10 minutos, ninguém tinha entrado ainda, eu tinha tudo para desistir, mas não, eu tive persistência. Né? E Tênis também atuando, porque sendo radical daquela forma, não tinha como o meu propósito crescer. Aquilo tinha que ser limpado de alguma forma. A forma de limpar foi como? Eu chegar numa live, deu 10 minutos, não tinha entrado ninguém. Mas eu fiquei preocupado, claro, mas eu tive persistência, refleti e mudei. Tem que entender, né? Entender o fluxo. Se algo está caindo,
A tendência é que caia mais. Se não mudar, vai continuar caindo. Para que volte a crescer e não diminuir, eu tenho que fazer mudanças. Se não fizer mudanças nenhuma, né, as coisas vão continuar do jeito que estão. Louco tem uma frase de Einstein, louco é aquele que quer ter outros resultados ou melhores resultados fazendo aquilo que ele faz sempre. Sem mudar, quer ter melhores resultados sem mudar as suas atitudes, algo desse tipo. Para se ter resultados novos, diferentes, outros resultados, a pessoa tem que fazer coisas diferentes, tem que ter atos diferentes. Mantendo o mesmo ato, os resultados serão os mesmos. E aí teve essa minha reflexão. E aí teve diversas questões aí dentro dessa jornada que tá no início ainda, muita coisa vai acontecer. Mas eu estou trazendo esse caso para você, esse meu caso, para você identificar, né, tudo aquilo que nós estamos falando sobre Ananke, Temis, e essa questão da persistência, que é muito importante, para que você enraize isso aí. E percorra a sua própria jornada, né, dentro do seu propósito. Pode ser que você já esteja no seu propósito. Pode ser que você já esteja no seu propósito. Né? Mas algo deve ser limpado para você dar um salto. E por aí vai. Por exemplo, hoje em dia, eu sei exatamente determinadas atitudes que eu tenho de ter para dar mais um salto. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Existe uma maneira de identificar a diferença de se você está passando num processo de limpeza para entrar no propósito ou se é um mero caso de repetição de erro da minha parte mesmo? Não sei se eu me fiz entender. Essas questões é sempre bom mostrando um caso específico. É possível ou não? Sim. Eu até te mandei um áudio. Eu trabalho como motorista, sou motorista de aplicativo. E meu carro, comprei um carro seminovo, 2020. Aí o carro deu um problema, quebrou uma válvula, tive que abrir o motor e fazer. Dentro disso, o cara foi fazer o motor, não encontrava ninguém, porque é um motor novo, 3 cilindros. Aí o cara foi fazer o motor. Posso te interromper? Porque acho que eu já captei. Uhum. Vamos lá. Aconteceu milhares e milhares de coisas. Vamos lá. E é um ponto importante também, que tem que ser falado. O propósito de vida de qualquer pessoa qualquer propósito de vida existente é algo que faz bem à coletividade. Se algo faz mal à coletividade, não tem como ser o propósito de vida da pessoa. Não tem como. Tem que fazer bem à coletividade. E aí, um caso curioso, uma vez eu comentei, eu fiz a seguinte pergunta, eu vou até fazer aqui agora. Para quem só responda as pessoas que não sabem a resposta, que nunca ouviram eu fazer essa pergunta. Vender bolo comum, tá? Bolo. Pode ser o propósito de vida de alguém? Alguém pode responder aqui no chat, sim, não. Não digo por quê, se não mencione por quê. E se sim, também não mencione por quê. Para não influenciar as outras pessoas a responderem. Quem acha que fazer bolo pode ser o propósito de vida de alguém? Quem acha que sim, fala sim. Quem acha que não, fala não. Rita acha que não, Simone acha que não, sim, Antonieta sim. Não. Quem falou não aí? Pode responder no chat aqui. Vamos, gente. Responda. A minha internet tá fraca, mas foi eu, Volmir. Volmir acha que não. Igor acha que não. Kevin acha que sim. Vamos lá. Vamos. Mais pessoas respondendo. Quem está assistindo pelo YouTube aí, também responda aí. Faz a sua
Dê sua resposta. Henrique acha que não. A Ellen acha que sim. Mas a Cássia acha que não. Vamos lá. E aí é que tem algo muito importante, que é o seguinte: a percepção se algo é benéfico ou maléfico para a coletividade, isso é extremamente importante. É extremamente importante. Porque se algo é maléfico, mas a pessoa não percebe que é maléfico, ela pode achar que aquilo ali é o propósito da vida dela, o ego pode enganá-la. E no dia a dia também, né, tudo que você faz, né, se for maléfico à coletividade, isso gera débito. No caso do bolo, por que isso é prejudicial à coletividade? Porque o bolo tem açúcar. O açúcar é a droga lícita que mais mata no mundo, né? A droga lícita que mais mata no mundo é o açúcar. Inclusive os impostos sobre o açúcar vem aumentando, vai aumentando. Vai chegar a um dia, e vai ter uma distante, que nos envelopes lá, nos pacotes de açúcar, vão ter fotos de pessoas sem perna, né? Por causa da diabetes, já. Sem perna, vai ter aviso lá que açúcar faz mal para a saúde, igual o mesmo processo que ocorreu com o cigarro. E por que isso vai ocorrer? Porque os familiares das pessoas, né, que figuram lá no topo do mundo, eles também vão estar sofrendo com açúcar. Então, por isso que vai ocorrer. Isso ocorreu com o cigarro, isso vai ocorrer com o açúcar também. Tá? Então, vender bolo, né, o bolo, o típico bolo, não pode ser. Não pode ser o propósito de vida de uma pessoa. Tá? A não ser que seja aquele bolo sem açúcar, o bolo diet, bolo sem glúten, aí tudo bem. Então, esta percepção é muito importante se ter, certo? Então, respondendo a sua pergunta, Wallace, logo de cara, né? O seu propósito, ele é benéfico ou maléfico à coletividade? Se for dentro dessa questão. Travou? Travou aí? Travou? Não. Foi só para você, Rita. Então, dentro dessa questão, vai ser benéfico ou maléfico? Logo de cara. Certo? E essa questão que está ocorrendo, é algo que deve ser limpado, ou é algo que deve ser limpado, ou é um erro meu que vem se repetindo? Bom, se é um erro seu que vem se repetindo, é algo que está fazendo mal à coletividade? Ou não? Essas perguntas você tem que sempre fazer. É algo que está fazendo mal à coletividade? Ou algo que não tem nada a ver? Logo de cara, é algo benéfico à coletividade ou maléfico à coletividade? Eu não consigo enxergar algo maléfico na minha função, só que parece que eu vi alguma coisa em algum vídeo seu maratonando e isso referia a algo do tipo, eu não consegui. Ih, o teu som tá abafado. Eu não consigo, na minha visão, é algo lícito, totalmente benéfico à sociedade. Só que eu maratonando seus vídeos no YouTube, parece que em algum momento você citou que não seria, e não explicou o porquê. Você poderia esclarecer? O trabalho do Uber, especificamente falando, o que ocorre? É o seguinte, 90% das pessoas que trabalham no Uber, né, elas alugam o carro para trabalhar. E aí eu tinha alguns carros, né, que eu alugava, né, porque eu estava meio que montando essa empresa, uma empresa para alugar carros e tudo mais. Logo de cara, tudo deu errado para eu não prosseguir. Mas o tempo que eu fiquei ali, eu percebi o seguinte: colocando do papel a pessoa que paga, né? A pessoa que paga o aluguel de carro,
no decorrer de 1 ano e meio, se ela for colocar no papel o que ela paga de aluguel, a manutenção, o que era dividida e tudo mais, a pessoa que trabalha 12 horas por dia, 6 dias por semana, ela vai tomar multa, o carro vai ficar deteriorado, aí tem que trocar pneu, todos os gastos, né? A margem de lucro dela é ínfima. Ínfima, assim, ao ponto de ser um trabalho escravo. Essa pessoa que aluga o carro, tá? Mas é claro, aí o que ocorre? Ela vai dar calote do dono do carro e diversas coisas vão acontecer, né? Esse é logo um ponto. E aí, uma outra questão, mas aí isso aí também não tem muita... Pode ser que tenha a ver ou não, mas a grande questão é que essa pessoa, ela está ali, né, trabalhando 12 horas por dia, a pessoa que aluga o carro, tá? 12 horas por dia, que é 90% dos motoristas do Uber, eles alugam o carro. Ela está ali trabalhando 12 horas por dia, 6, 7 dias por semana, não tem tempo, mal tem tempo aí para ficar com a família e muito menos dela se qualificar em outra coisa. Bom, em Chicago, salvo engano, Chicago, se não foi em Chicago ou em algum outro estado, os táxis já não tem mais motorista, é automático, tá? Isso é uma realidade. Então, uma hora isso vai chegar. Quando chegar, esses milhares de motoristas da Uber, que não tem tempo de se qualificar, eles vão perder o emprego e não vão ter qualificação para fazer nada se eles não se qualificarem. Ainda tem essa. Mas isso aí já é algo que eu nem entro muito no mérito, tá? Não entro muito no mérito. O que eu entro no mérito é exatamente essa questão. Além disso, tem um fator que a maior parte do lucro, né? A maior parte do lucro vai para uma empresa que não está no Brasil, né? Então é um país de terceiro mundo gerando um negócio e que o dinheiro sai do país, não fica aqui dentro, né? E aí aumentando a pobreza do país, né? Aumentando a riqueza do país de origem, né, que já é de primeiro mundo, e aumentando a pobreza do país aqui de terceiro mundo. E, além disso, né, existe a questão legalizada do táxi, tem vários requisitos ali, e que isso não repete no Uber. Deveria repetir, né? Então, existe uma fiscalização grande com os táxis, e no Uber quase não tem fiscalização, se é que tem, não sei, tá? Mas não é a mesma que existe com os taxistas. Então, todas essas questões influenciam. É claro que do táxi tem a questão ilegal, por exemplo, do táxi também tem essa figura do cara que aluga, tem também, tá? Também tem, mas aí é outra questão que não deveria existir também, tá? Essa figura, e é ilegal isso, é ilegal. Do táxi, isso da pessoa pagar, alugar o táxi para outra pessoa, isso é ilegal. Isso não poderia existir. A venda de autonomia, por exemplo, isso é ilegal, não existe. Enfim, tudo que remete à ilegalidade, tá? No Uber ali tem um ar de ser legal. Então, em razão dessas questões, não tem como ser benéfico à coletividade algo que propicia o trabalho escravo, que propicia a pobreza da pessoa. Porque é isso que ocorre. E tanto é que as pessoas que alugam o carro e trabalham na Uber, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, cai a ficha nela. Cai a ficha. E elas param de trabalhar, ou compram o carro. Só que do que cai a ficha nela e ela para de trabalhar, sempre vai ter gente entrando. Sempre vai ter, né? Porque a pessoa só pode ter carteira de motorista a partir dos 18 anos. Então fica nesse ciclo aí, né? Esse ciclo. Foi claro? Tá claro para você? Eu entendi o seu ponto, só que mas depois a gente conversa no inbox sobre alguns erros de avaliação até da pessoa que está trabalhando, mas partindo para a minha pergunta, vamos supor que a gente chega no consenso que faz o bem para a coletividade. Tá, bom, beleza. Vamos supor que faz o bem para a coletividade.
E como que eu faço para diferenciar se aquilo é uma limpeza para mim entrar no meu propósito de vida ou se é algo que está me mostrando que não é aquele caminho? Porque, Aquilo por que é. exemplo, o meu caminho naquela função. Porque as coisas que vem acontecendo, eu tento refletir ao máximo se a Aí que culpa é tá. minha. Beleza, eu E é entendi. sempre de terceiros. Eu entendi. É só você analisar. É algo que ocorre para limpar alguma coisa? Tá limpando alguma coisa? Para tem que ocorrer para abrir o caminho? Ou é irrelevante? Nesse caso é assim, é sempre culpa de terceiro. O cara deixou uma peça solta na hora de montar. O cara montou aí, teve que refazer. Já estou fazendo a terceira vez em 4 meses. E sempre assim, primeira vez foi o erro do mecânico, outra vez foi da retífica, outra vez foi do outro mecânico, e assim, eu fazendo da maneira correta, parando, analisando, e todas as vezes, tipo assim, sempre erro humano, e a gente, como lida com seres humanos erram, e todo mundo fala a mesma coisa. Poxa, vai lá, troca esse carro. Ué, mas peraí, o problema não foi o carro, Então, o vamos lá, problema foi analisando quem mexeu. num caso desse. Exemplo. Vamos supor que existe um mecânico que ele é safado, corrupto, e ele sempre aproveita, né, da boa vontade, da inocência das pessoas que vão lá levar o carro dele e tenta lucrar em cima daquela pessoa. Às vezes, o erro dele vai ter um erro pequeno para que você perceba e já leve em outro mecânico para que ele não consiga dar um bote grande em cima de você. Certo? Pode ser isso? Isso pode ocorrer. Isso ocorre. Ah, mas uma sucessão de acontecimentos desse tipo, tá? Isso fica claro que é o universo te tirando dessa situação, certo? Uma sucessão de erros. Analisando um caso isolado, poderia ser isso que eu estou dizendo? Poderia, tá? Mas agora, uma sucessão de acontecimentos do tipo, isso fica claro que a pessoa tem que não é o caminho dela. Mas é isso, você vai ter que analisar, certo? Só para finalizar, a percepção que eu tenho disso é que foi uma das funções. Eu já passei por diversas profissões que, assim, me traz uma felicidade tão grande, porque é o único emprego que eu consigo estudar o dia inteiro. Mas se esse é o motivo, veja bem, tem outros vários empregos que você vai conseguir estudar também, o dia inteiro, tá? Esse não é o único. Esse não pode ser o Uhum. motivo. Então não é um emprego que te causa felicidade. O que te dá felicidade é conseguir estudar, certo? Sim. Então não é um emprego que te dá isso. Tem que saber diferenciar, tá? Então poder estudar, isso te dá felicidade. Ok. Então não é um emprego, é poder estudar. Tem outros lugares que você vai poder trabalhar que você vai poder estudar também. Isso não tem a ver com o seu emprego. A felicidade que você sente é em estudar. Certo? Mas hoje, por exemplo, hoje você está muito feliz porque isso te possibilita, ok. Mas não é em razão disso que você vai achar que é o seu propósito de vida. São coisas diferentes. Tem de ter esta percepção. Certo? A felicidade grande a pessoa tem no trabalho. No propósito de vida é com o trabalho. E não no que o trabalho está possibilitando a ela. Exercer o trabalho da felicidade para a pessoa, do propósito de vida. Beleza? Tá claro? Wallace. Sim, claro. Certo? Mas é claro que enquanto uma pessoa não sabe qual é o propósito de vida dela, ela tem que trabalhar naquilo que ela precisa de dinheiro. Ela tem que se manter naquilo que está dando dinheiro a ela. Se ela não está fazendo mal, né? A coletividade, se ela não está fazendo mal a ninguém, ok. A pessoa não tem que, não, isso não é meu propósito, então eu não vou trabalhar. Não, não é assim que a banda toca. E um ponto importantíssimo, acho não, a informação mais importante da live de hoje. Sempre deixo para o final uma informação muito importante. A pessoa, independente onde ela está, independente do que ela estiver fazendo,
se ela fizer com maestria, é claro que não vai ser tráfico de drogas, claro, mas o trabalho que ela estiver fazendo, se ela fizer com maestria, isso vai direcioná-la para o propósito de vida dela. Fazer com maestria o que ela está fazendo. Só que se fazer com maestria, é fazer com maestria. As pessoas acham que fazer com maestria, não estão fazendo com maestria. Fazer com excelência. Fazer com excelência significa, pega 100 pessoas que fazem a mesma coisa que você faz. Você é que faz melhor. Ponto. Então, você está fazendo com maestria. Agora, se você está fazendo o que 20, pelo menos, desses aí fazem também, então isso não significa maestria. Só você faz aquilo ali, pega 100 pessoas, só você e mais um no máximo fazem o que você faz. Com a qualidade que você faz, que você exerce o seu trabalho. E isso é trabalhar com maestria. Isso necessariamente vai fazer a pessoa entrar no propósito de vida. É um fato. Isso é o fato. A maneira mais rápida de entrar no propósito é isso. Fazer com maestria o que ela está fazendo. Seja lá, pode ser que a pessoa seja guardadora de carro. De forma ilegal até. Ela nem poderia estar fazendo, mas ela faz aquilo ali, está fazendo, guardando o carro, e ela realmente vai lá, fica olhando para que ninguém vai furtar o carro, se preocupa de um carro não arranhar o outro, fica ali guardando o carro, fazendo com maestria. Essa pessoa, ela vai crescer, se ela continuar fazendo com maestria, os outros trabalhos que vão vir até ela, que vão vir vários, ela vai chegar no propósito de vida. Isso é um fato. Certo? Então, por mais dificuldade que você esteja, tô falando com todo mundo, tá? Você esteja encontrando, por mais dificuldade que você esteja para enxergar o seu propósito de vida, se você fizer hoje o que você exerce, no que diz respeito ao seu trabalho, com maestria, você vai entrar no seu propósito de vida. Isso é um fato. Certo? Quer perguntar, Wallace, antes da gente encerrar? Perguntar alguma coisa? Não, essa que você colocou agora, você matou a charada em tudo que eu queria dizer. Eu ficava com essa dificuldade de analisar o que é o meu propósito de vida, porque tudo que eu já trabalhei na minha vida, eu amava fazer. Porque eu comecei a trabalhar informalmente ali, ajudante pedreiro, depois eu entrei como soldador numa fábrica, eu era um dos melhores soldadores, tipo assim, todo emprego que eu entrava, eu era classificado rapidamente, e eu fazia assim, com aquele ditado que as pessoas falam, poxa, faça, mesmo se não tiver ninguém te olhando. Eu fazia aquilo mesmo, sempre acreditei nisso, e sempre fui promovido. De soldador, entrei numa empresa, entrei forneiro, era um dos melhores forneiros, depois virei motoboy, eu dominava com maestria a minha função, e hoje o que eu faço é a mesma coisa, eu adoro o que eu faço, eu amo, eu me sinto muito bem, e eu domino, e não me acomodo, eu procuro ao máximo me adaptar, que vai mudando uma coisa, o conhecimento, adquirindo conhecimento. Então, independente se eu esteja ou não no meu propósito, é o que você falou agora. Eu acredito que eu vou chegar nele porque o que eu faço, eu saio de casa procurando ser cada dia melhor. E não estou falando isso para o outro, não. É o que eu realmente acredito. Entre o que você realmente acredita que é verdade, pode ser que tenha uma distância. Tá? Não estou dizendo que tem. Estou falando que pode ser que tenha. Estou falando para você não acreditar piamente nisso. Sempre estar se percebendo, ok? Então, você tem que fazer essa questão. Analisa aí o que você faz. Pega outras 99 pessoas que fazem o que você faz. Você está acima? Você faz coisas que essas 99 pessoas não fazem? Primeira pergunta, logo de cara. Aí você vai saber se você está fazendo com maestria ou não. Tem que ter parâmetros, tá? Tem que ter parâmetros. Se não tiver parâmetros, a mente te engana. E outro ponto, você está batendo na tecla que você ama o que você faz. Você não ama o que você faz. Você ama o que hoje o trabalho permite que você faça, que é estudar. Você não ama dirigir Uber, você ama a possibilidade de você estar estudando, exercendo esse trabalho. Acho que isso está claro. O que diferencia da fala é o estudar eu tenho amado, e todas as minhas profissões que eu passei, eu tenho muito prazer a exercê-la. Então, aí que tá. E o propósito, ele pega todas essas profissões que você teve, que você está
que você teve prazer. O propósito está acima. O propósito está acima disso. É um sentimento acima disso aí. Certo? Você está tendo o mesmo prazer em todas? Então, o propósito é algo acima disso tudo. Então é algum prazer maior ainda. Maior ainda. Entendi. Maior. Porque o prazer em trabalhar, você teve em todas. Isso é ótimo. Agora, o seu propósito é algo maior. Certo? Beleza? Não existe um sentimento igual ao que uma pessoa vai sentir do propósito, sentido em outro trabalho que não seja o propósito. Bom, vou encerrar. Agradeço a presença de cada um de vocês. Tá? Façam o exercício do PDF. Um forte abraço e avante. Obrigado aí por todo mundo que participou. Obrigado aí, Wallace, pela participação, tá? É isso aí.